Olá pessoal, nesse exercício nós temos 4 cargas pontiformes positivas e de mesmo módulo colocadas aqui nos vértices de um quadrado de lado L, e o exercício quer que a gente determine o vetor campo elétrico resultante nesse pontinho P aqui nesse lado do quadrado. Então pessoal, primeiramente nós precisaríamos recordar que cargas pontiformes positivas geram sempre um campo elétrico no sentido de se afastar delas. É um campo elétrico de afastamento. Então, quando eu quero representar o campo elétrico em um determinado ponto, eu tenho que olhar a influência que cada carga individualmente está criando nesse ponto. Pensando nessa primeira carga aqui de cima, por ela ser positiva, ela está gerando um campo elétrico de afastamento no sentido aqui para baixo, no sentido contra a posição dela. Ela está nessa posição, o vetor está querendo se afastar dessa carga. A carga de baixo, que tem o mesmo módulo, vai aplicar nesse ponto, vai gerar nesse ponto um campo elétrico também no sentido de afastamento, porque ela é positiva. E o interessante da gente notar aqui é que o valor desse campo tem que ter exatamente o mesmo valor do campo gerado pela carga de cima. Por que isso? O campo elétrico, o módulo do campo elétrico gerado por cargas pontiformes é definido pelo valor da carga que está gerando o campo e a distância, e depende da distância que você está analisando, do ponto onde você está analisando o campo elétrico. Esse K é a constante eletrostática do meio onde as cargas estão inseridas. Então, essa carga aqui, ela está a uma distância que é metade do comprimento do quadrado até o ponto central aqui. E essa outra carga aqui também está à mesma distância do ponto central, L sobre 2. Então, como essas duas cargas têm o mesmo módulo e a distância até o ponto central aqui é a mesma distância, eu posso afirmar sem medo nenhum que esses dois vetores vão ter a mesma intensidade. E se eles vão ter a mesma intensidade e estão em sentidos opostos, eles acabam se cancelando. Um anula o outro. Agora, falta a gente analisar a influência dessas outras duas cargas nesse ponto P. Então, para representar o vetor o vetor campo elétrico que essa carga aqui de cima está gerando no ponto que o exercício está pedindo, eu posso fazer um pontilhadinho aqui conectando a carga com o ponto. Então, o vetor campo elétrico ele tem que estar obrigatoriamente nessa linha que une o ponto e a carga. Como a carga é positiva, ela está gerando aqui um campo de afastamento, um campo elétrico de afastamento, que eu vou representar aqui como tendo um valor E'. Por que eu coloquei um valor E'? Agora, a distância que essa carga está desse ponto é diferente da distância que essa carga está desse ponto. Então, o valor desse campo, com certeza, é diferente do valor desse. E como essa distância aqui é maior, o valor desse campo elétrico, com certeza, seria inferior ao valor desse. Aqui a gente não está preocupado, pessoal, em desenhar aqui com detalhes as dimensões dos vetores, né? Na verdade, o tamanho desse vetor teria que ser menor do que esse. O que interessa só para a gente é a orientação do vetor resultante. Então, nosso foco é descobrir corretamente para onde está apontando o vetor resultante, não esses vetores intermediários. Agora, está faltando o campo gerado por essa carga aqui de baixo, para representar o campo que ela está criando no ponto do lado oposto ali. Eu faço uma linha conectando ela com o ponto e eu sei que o vetor vai estar nessa linha. O vetor campo elétrico tem que estar nessa linha que conecta a carga e o ponto. Como a carga é positiva, ela vai estar gerando também um campo de afastamento
campo elétrico de afastamento, e esse campo elétrico, ele obrigatoriamente vai ter que ter a mesma intensidade do E', porque as distâncias, essa distância e essa aqui, são equivalentes. Então, pensando na fórmula, o cálculo desse campo elétrico e desse seriam idênticos, ou seria a mesma conta. Deixa eu só pegar esse desenho e trazer ele aqui para baixo. Então, para representar o vetor resultante, como nós temos dois vetores agora formando um certo ângulo, e eles iniciam no mesmo ponto, nós podemos fazer a regrinha do paralelogramo. O que a regra do paralelogramo fala para a gente? Nós temos que vir aqui no final de um vetor, traçar um pontilhadinho paralelo ao outro vetor, venho no final desse outro vetor, traço um pontilhadinho, buscando aqui tentar ficar paralelo ao outro vetor, e aonde cruza esses pontilhados, nós temos aqui finalmente o vetor resultante. O vetor resultante vai estar saindo aqui do ponto que une os dois vetores e vai até onde os pontilhados se cruzam. Esse seria o campo resultante. Aqui nós poderíamos afirmar que esse vetor ele está realmente no meio aqui dos dois vetores, sendo bem na bissetriz desse ângulo, porque esses dois vetores eles têm a mesma intensidade. Quando eu tenho dois vetores de mesma intensidade formando aqui um certo ângulo, a resultante entre eles vai estar bem na bissetriz desse ângulo, bem no meinho aqui desse ângulo. Então, a resposta aqui do exercício seria a alternativa B.